O perigo dos calvinistas não convertidos. Uma resposta a Wayne Grudem. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e eu estava dando uma estudada nesse livrinho aqui, Manual de Doutrinas Cristãs, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, do autor Wayne Grudem, que é mais ou menos um resumo da sua teologia sistemática. E na página 241, sobre o título do pecado, existe aqui um subtítulo chamado O Perigo dos Evangélicos Não Convertidos. É um parágrafo, tenho aqui algumas anotações, eu vou ler para vocês, mas colocando um outro título, né? Falando do perigo dos calvinistas não convertidos. Lembrando que o Wayne Grudem é, ele mesmo, um calvinista. Então, sobre esta ideia, ele diz o seguinte: embora o cristão genuíno que peque não perca sua justificação ou adoção perante Deus, deve-se fazer uma advertência clara contra a ideia de que a mera associação com a igreja evangélica e a conformação exterior dos padrões cristãos de conduta garantem a salvação. Particularmente nas sociedades e culturas em que é fácil ou até esperado que as pessoas se professem cristãs, há a possibilidade real de que alguns se associem à igreja sem ter nascido de novo. Se essas pessoas se tornam cada vez mais desobedientes a Cristo em seu padrão de vida, não devem ser iludidas com falsas ideias de segurança, de que ainda possuem justificação ou adoção na família de Deus. O padrão constante de desobediência a Cristo, associada à falta de elementos do fruto do Espírito, como amor, alegria, paz e assim por diante, são sinais de advertência de que a pessoa provavelmente não é um verdadeiro cristão no seu interior, de que provavelmente não houve fé genuína no coração desde o começo e que não houve nenhuma obra regeneradora do Espírito Santo. Jesus adverte de que ele dirá a alguns que profetizaram, expeliram demônios e fizeram muitos milagres em seu nome: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus 7, verso 23. E João nos diz: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João 2,4. Aqui João está se referindo ao padrão de vida persistente. O padrão crescente de longa duração, de desobediência a Cristo, deveria ser tomado como evidência para descrer cada vez mais que a pessoa em questão seja realmente cristã. Bom, existem algumas ideias muito interessantes aqui a partir da cosmovisão e da ótica teológica calvinista. Primeiro de tudo, Wayne Grudem, ele faz questão de dizer que o cristão genuíno, quando ele peca, ele não perde a sua justificação ou adoção diante de Deus. Em outras palavras, ele não perde a sua salvação. Então, o cristão genuíno peca e não perde a salvação por pecar. Então, nesse ponto, o pecado não é um impedimento para a salvação do cristão verdadeiro. Assim, ele pode pecar e se tranquilizar de que ele não vai perder a sua salvação, porque o cristão verdadeiro não perde a sua salvação. Agora, Wayne Grudem, aparentemente, está consciente de que esse tipo de ideia pode oferecer uma grande tentação para pessoas que se julguem cristãs verdadeiras, porque elas pensam o seguinte: bom, eu não vou perder a minha salvação por pecar. Então, se quem sabe eu me entregar a uma pornografia, se eu contar uma mentira, se eu tiver um caso extraconjugal, se eu passar a perna em alguém para ganhar um dinheiro, se eu fizer uma fofoca, se eu cobiçar algo que não é meu, se eu fizer algo que é errado, eu não vou perder a salvação, então quem sabe aí não tenha tanto problema assim, então eu vou desfrutar dos prazeres do pecado, dos lucros do pecado e etc. E aí, o que acontece? Para tentar evitar essa postura da parte de alguns calvinistas, né, que são aqueles que creem desta forma aí numa eleição incondicional, uma graça irresistível e etc, aquela coisa assim que Deus vai te obrigar a você ser salvo independentemente da sua vontade, do que você faça, do que você é.
Então, para evitar assim que pessoas que creiam nisso vivam uma vida descompromissada, eles começam a colocar alguns alertas. Olha, porém, devemos fazer uma advertência. A mera associação com a igreja e a conformação exterior aos padrões cristãos não garantem a salvação. Então, assim, olha, aqui aparentemente está implicado que é possível alguém ser calvinista meramente por associação com a igreja e com uma conformação exterior aos padrões calvinistas aí de pensamento, de comportamento e etc. E aqui começa a se criar uma situação muito interessante. Calvinistas associados à igreja, conformados com a doutrina e com o comportamento da igreja de uma forma exterior, mas que precisam estar alertas em relação a uma questão importante. Existe uma possibilidade real de que algumas pessoas associadas à igreja não nasceram de novo verdadeiramente. E aí é possível haver então um calvinista que não nasceu de novo verdadeiramente. E as implicações disso começam a ficar muito complicadas. Então ele vai dizer assim, para você tentar identificar essas pessoas que não são verdadeiramente convertidas, não nasceram de novo, você precisa olhar para um padrão constante de desobediência a Cristo. E aqui começa a entrar um elemento assim que pode ser um pouco perturbador, porque veja, existe uma argumentação muito recorrente no mundo evangélico de que ninguém é capaz de guardar a lei de Deus de forma perfeita e obedecer a lei de Deus de forma perfeita em função da depravação do homem, do pecado do homem e etc. Ok. Agora, isso não deixa de ser verdade em relação à doutrina de Cristo. Então veja bem, a doutrina de Cristo ela chega a ser inclusive mais pesada, mais profunda e mais difícil e nesse ponto mais impossível de ser obedecida do que a lei de Deus lá do Antigo Testamento. Então se lá não podia adulterar, aqui não pode nem olhar, se lá não podia matar, aqui não pode nem ter ódio, se lá não podia um monte de coisas assim que talvez algumas pessoas possam ler de uma forma mais superficial, aqui Cristo nos confronta com padrões profundos de perdão, de amor, de paz, de santidade, de vitória, enfim, de coisas boas e de afastamento de coisas ruins, a partir da essência do nosso coração. Então, o que acontece que é o seguinte, quem é que não manifesta um padrão constante de desobediência a Cristo? Especialmente se você lidar com a ideia da perfeição. Jesus pregou, né? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Diante da ideia da perfeição, quem que não é constantemente desobediente a Cristo, sendo imperfeito? E aí, ele fala, né, da falta de elementos do fruto do Espírito. Então, se falta amor, se falta alegria, se falta paz, se falta obediência, se falta santidade, isso são sinais de advertência, que provavelmente essa pessoa não é uma verdadeira cristã, provavelmente não houve fé genuína. E aí essa ideia do provavelmente também me chama a atenção. Porque, olha só a grande insegurança que o Wayne Grudem tem para falar das realidades. Então, assim, ele pode dizer que se a pessoa não obedece constantemente, provavelmente ela não é cristã. Mas por que ele diz provavelmente? Porque ele não tem certeza. Ele não tem certeza qual é o grau de desobediência que um eleito pode ter em comparação com um não eleito, assim, que vai demonstrar pelas suas atitudes que ele não é eleito. Então, isso aqui demonstra uma coisa muito interessante. Que o calvinista ele não pode ter certeza da sua salvação se ele é verdadeiramente convertido, se ele é nascido de novo, se ele é eleito, se ele é salvo. Por quê? Porque por esse padrão aqui do Wayne Grudem, existe constante desobediência a Cristo e alguma falta de algum dos frutos do Espírito. Então, se a pessoa se concentrar nos seus pecados, nas suas imperfeições, na falta desses frutos do Espírito, a pessoa pode, então, acabar entendendo que ela não foi eleita, que ela não nasceu de novo, que ela não vai ser salva. E isso dentro da comunidade calvinista mesmo, né? Você não precisa sair da comunidade calvinista. E aí o Wayne Grudem, né, termina dizendo que o padrão crescente de longa duração de desobediência a Cristo deveria ser tomado como evidência para descrer que tal pessoa é realmente cristã. E aí, assim, é interessante isso, né, essa coisa do padrão crescente de longa duração de desobediência a Cristo. Então, se esse padrão não for crescente, não, então tudo bem pecar.
se ele não for assim de longa duração, tudo bem pecar. Então, por exemplo, se eu abandonar a minha esposa para ficar com a vizinha, então, só que isso durar só 6 meses, aí depois eu volto com a minha esposa ou eu largo a vizinha, aí tudo bem, aí não foi de longa duração. Como é que funciona isso aí? Percebam que faltam elementos objetivos para se definir quem é cristão verdadeiramente e quem não é. E isso aqui abre a ideia do perigo da existência dos calvinistas não convertidos, que apesar de crerem nas doutrinas da graça, estarem conformados com a teologia e o comportamento da igreja reformada, pelo menos no nível exterior, ainda são imperfeitos, desobedecem às ordens de Cristo, não são perfeitos, não tem a plenitude dos frutos do Espírito Santo e etc e tal, e às vezes até pecam e pecam mais e etc e tal, e nunca deixam de pecar. Então dessa forma podem questionar a sua própria eleição, a sua própria salvação, e isso acaba entrando em contradição com a ideia de que o cristão genuíno peca e não perde a salvação. E aí nesse ponto é interessante. Se você vê uma pessoa pecando muito, isso é sinal que ela não é eleita. Mas se o eleito estiver pecando, isso não acontece nada em termos de salvação. Ou seja, isso aqui no final das contas é simplesmente uma argumentação humana para tentar desfazer aquilo que eles mesmos fizeram. Então eles fizeram uma doutrina mecanicista, uma doutrina irresistível, incondicional de salvação. Então se Deus te salvar, você vai ser salvo. Se Jesus morreu por você e você tal foi eleito, você vai ser salvo com toda certeza. Ah, e se eu pecar pra caramba e ser um eleito? Não, você vai ser salvo de qualquer jeito. Mas para tentar evitar que as pessoas usem isso para pecar pra caramba e dizerem que são eleitas, então tome cuidado, porque você pode não ser realmente um eleito, e você pode não ter os frutos do Espírito, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e isso acaba criando o quê? Angústia, tristeza, dúvida, medo, porque no final, nem mesmo o calvinista Wayne Grudem, ou aqueles que creem nessa doutrina, podem ter certeza que são verdadeiramente convertidos, que nasceram de novo, né? E que são realmente salvos. Ou seja, bye bye segurança da salvação para os calvinistas.